Como já dizia algumas pessoas sábias, a conta do feminismo que essas mulheres tanto pregam iria chegar cedo ou tarde, mas hoje o que a gente está vendo é que literalmente a conta já está chegando. Você possivelmente já viu nos últimos tempos as baladas que já estão fechando numa festa, num evento ou até num rolê noturno qualquer. O número de homens nesse tipo de ambiente está cada vez mais caindo e as mulheres estão aumentando. E até, pasmem, as mulheres estão pagando para ir nessas festas e os homens estão entrando de graça. E que isso é um retrato que aconteceu lá em Nova York, que foi publicado pela revista New York Times, que em lugares em Nova York tem certos eventos que as mulheres estão literalmente pagando a conta para entrarem e os homens estão entrando de graça. É quase como fosse uma perspectiva de 3 mulheres para um homem. E, meu amigo, se isso já está acontecendo lá na gringa, aqui a gente também vai ver um reflexo, ainda mais que vocês já estão sabendo que essa nova lei foi aprovada pelo Senado da misoginia. E muitos homens e também algumas mulheres estão enxergando que movimentos feministas criaram narrativas generalizando, demonizando a figura masculina, que todo homem é um potencial estúpido, você sabe muito bem, tóxico, é descartável, que elas não precisam de homem para nada. Porém, entretanto, todavia, meu amigo e minha amiga, a conta já está chegando aí. E por consequência disso, até as mulheres bem intencionadas estão pagando literalmente essa conta. Mas antes de eu dar minha opinião sincera sobre isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, açaí, pão de queijo. Deixe sempre 2 comentários, um aleatório a respeito do tema. E se você fizer isso, eu vou curtir seu comentário. Antes de continuar, um recadinho aqui. Você quer gerar renda de verdade trabalhando online da sua própria casa? O curso Canva do Zero ao 5K é o único método completo do Brasil que te ensina a criar, vender, achar cliente, precificar certo e escalar até R$ 5.000 por mês, partindo do absoluto zero. Então, se você se interessou e quer mudar de vida esse ano, escaneie o QR Code que eu deixei na tela ou clique no link na descrição ou no comentário fixado. Bom, é muito curioso a gente ver que as mulheres literalmente estão pagando a conta em interações com os homens, porque a gente sempre ouviu em discursos aí feministas, isso e aquilo, que o homem não serve pra nada, que todo homem é um potencial isso e aquilo, que elas são independentes em qualquer situações. Porém, o que a gente está vendo na realidade, né, o que a gente vive no nosso dia a dia, como as pessoas normais, as pessoas reais vivem, é totalmente diferente. Não é que as mulheres estão desesperadas para encontrar um homem, isso e aquilo. De certo modo, pode até acontecer, mas não chegaram ainda nesse grau. Ainda. O que eu reparei com essa notícia que eventos de Nova York estão praticamente cobrando para as mulheres entrarem e não cobrando entrada para os homens, cara, é óbvio que a gente vai correlacionar aquela questão de movimentos, ideologias que sempre foi pregado aí, que várias mulheres aderiram nos últimos tempos, influenciadoras, isso, aquilo, também querendo ou não. Até na política a gente tá vendo muito isso, e aqui no Brasil a gente vivencia isso na pele cada dia mais. Eu posso até correlacionar essa questão que foi aprovada no Senado, né, da lei da misoginia, que eu já fiz vários vídeos aqui, que nos pontos dessa lei leva muita subjetividade, que até situações que não tem nada a ver com a mulher está usando, né, o crime de misoginia como algo, né, por conta de um gabinete, por conta de uma comemoração de jogadores de futebol, é considerado um crime misógino. Então por aí a gente começa a enxergar que toda essa ideologia feminista, todo esse movimento, isso, aquilo, já tá tendo consequências até em interações que outrora era, né, um ambiente de pegação, um ambiente de libertinagem, só que hoje não é mais, sabe? Um dos pontos importantes para entender essa mudança é como os homens de hoje estão se sentindo e se comportando. Antigamente, nesse tipo de ambiente, em baladas, em festas, isso, aquilo, o homem sempre vai chegar na mulher. Ele vai ter aquela primeira interação, ele pode até ser um pouco persistente, mas é claro, se ela não querer, ele vai partir para outra e assim segue o baile. Só que hoje não. Hoje qualquer interação mínima, se o homem tiver com uma mulher, ele já tem aquele receio, aquele medo, o que pode acontecer depois, mesmo que naquele tipo de ambiente é comum acontecer. E esses ambientes, se você separarem muito bem na sua cidade ou até nas grandes metrópoles, você vai ver que tem um grande número de mulheres e poucos homens. E os homens que estão nesse tipo de ambiente, geralmente é o cara
cara mais destacado, é um cara que tem um poder monetário maior, o cara, o famoso Shed que muitos dizem, né? E ele pode escolher qualquer uma. Só que os caras comuns que outrora iam nesses ambientes, né, pra ter flerte, isso e aquilo, conhecer, que você sabe muito bem, a pegação toda, não estão querendo mais. E os relatos deles praticamente vão sempre bater. O primeiro é o medo de ser falsamente acusado, sabe? Acontecer qualquer coisa assim, um esbarro sem querer, uma fala mal interpretada por ela, pode ter consequências muito graves. Aquela questão também do dinheiro, né? Aquela questão que não compensa mais você investir numa mulher para você gastar, sendo que você não vai ter aquilo que você quer nesse tipo de ambiente, né? Ou você vai ser feito de trouxa, essa é a verdade. E muitos também jogam isso na mesa, que compensa mais ele pagar aquilo que ele quer, né, se é que você me entende, não vou falar aqui pro YouTube censurar, mas vocês estão me entendendo, do que realmente ir para esses lugares e não ter interação nenhuma. E o outro ponto, que é específico aqui no Brasil, é as leis. Ainda mais que qualquer palavra que a mulher falar sobre você, a palavra dela vai ter mais peso. E se tiver testemunhas, né, se forem as amigas delas e querem ferrar você, meu amigo, já era. Então a gente vê que a regra desse jogo, que outrora era praticamente jogado multiplayer, agora tá sendo só single player. As mulheres praticamente estão pagando para ir nesses ambientes e daqui a pouco elas vão estar pagando para os homens ir para esses ambientes, né? Não basta o cara entrar de graça, praticamente vai ter um tempo que os caras vão ter preços para ele frequentar esse tipo de interação. E a gente sempre vai entrar num ponto que é nítido de todo mundo que tem um pouco de raciocínio. Lógico, com todo respeito e honestidade. Não dá pra ignorar o impacto que certas narrativas que ganharam megafone nos últimos anos tiveram na cabeça dos homens sobre as mulheres e sobre o papel deles na sociedade. Eu tô falando na vertente do movimento feminino, que na sua forma mais radical começou a pintar o homem como o grande vilão da história, sabe? Ele é tipo um potencial. Ele é tóxico, ele é um ser descartável, que as mulheres seriam melhores se não existisse homem nenhum no mundo, elas fariam todos os serviços que os homens já fazem e fizeram. Então essa narrativa que generaliza e demoniza acaba criando um abismo gigante entre homens e mulheres. E detalhe ainda, se você vê nesse tipo de discurso delas, acontece hipocrisia, que não era de se esperar. Se você reparar muito bem, eu não vou citar nomes, é claro, mas essas mulheres que pregam, né, ideologias do movimento feminista, isso, aquilo, quando é na vida pessoal dela, aquilo que, né, era para ela transpor, né, na sua realidade, com aquele discurso, isso, aquilo, você vai ver que ela se comporta mais como uma pessoa mais tradicional. Ela prefere relacionamento tradicional, porém o discurso dela é outro. Quando acontece algum tipo de frustração, que vocês sabem muito bem, alguma coisa assim relacionada a que ela não foi correspondida, que o homem não quis ter nada com ela, isso, aquilo, ela praticamente vai virar a mais radical de todas. E esse discurso todo que a gente ouve na mídia, em filmes, séries, na política, criação de leis, que a proposta era para proteger a mulher, na verdade não está sendo, praticamente está sendo usado para outras questões que não tem nada a ver, falsa acusação ainda, que eu acho que vocês já viram, que uma das implementadoras dessa lei fez uma falsa acusação para um político que ele tinha abu, né, de uma menina, só que na verdade ele não fez nada disso e ela simplesmente pediu desculpas e não aconteceu nada com ela. A relatora da lei de misoginia acabou de fazer uma falsa acusação de estupro de vulnerável contra o deputado Alfredo Gaspar. Mas aí vem a reviravolta. A filha da suposta vítima já fez um vídeo explicando que, na verdade, ela é filha do primo do deputado, que engravidou a mãe dela quando ela ainda era adolescente, porém de forma consensual. E tem até teste de DNA para provar. Sou filha biológica do Maurício Breda, primo do Gaspar. Não tive ciência dessa paternidade até os meus 15 anos, quando minha mãe contou. Foi um breve relacionamento consensual entre os dois. Pra mim, só essa falsa acusação, que vem justamente da relatora da lei de misoginia, já é mais do que suficiente para expor quais são as verdadeiras intenções por trás desse projeto de lei. Porque eu tenho que voltar de novo a respeito dessa lei da misoginia, que até agora, cara, eu não consigo acreditar que eu acho que vai passar, cara, na bancada dos deputados, cara. Eu espero que eu esteja errado, mas tudo indica, eu acho que vai passar. Cara, pra vocês verem que esses discursos distorcem tanto a mentalidade, principalmente das mulheres, que uma questão de falsa acusação, uma questão que ainda que o cara tenha todos os recursos para ele se proteger, para ele provar que ele é inocente, ainda
as consequências virão, né? Imagina os que não têm nenhum tipo de amparo. E simplesmente, quando faz uma falsa acusação, mesmo que não tenha testemunha, a palavra da mulher vale mais. E quando simplesmente é comprovado que era falsa acusação, é só pedir uma desculpa e não ter nenhuma consequência disso. Por que eu falei essa história toda? Esse tipo de movimento, esse tipo de ideologia, essas narrativas todas criadas, demonizando o homem, a figura masculina, consequentemente, é nítido o que vai acontecer. Ambientes que antes era frequentado por homens junto com mulheres, ambientes que era frequentado majoritariamente por homens, não vai ter mais nenhum tipo de interação. Sempre vai colocar o homem em uma posição de culpa constante e de desconfiança. A mensagem de que as mulheres não precisam de homem para nada e que todos os homens são iguais, porque se um homem falasse isso, os homens não precisam de mulheres para nada, todas as mulheres são iguais, você imagina o que acarretaria para ele, sabe? Então todo esse discurso, todo esse movimento feminista acaba, querendo ou não, chegando à conta. E a conta literalmente está pesando no bolso delas. E quem diria que bastaria a saída dos homens para colapsar todo esse mercado? Bom, eu acho que as feministas têm essa resposta. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, esse é meu ponto de vista. Se você concorda ou discorda ou quer acrescentar alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, fique à vontade para comentar o que você quiser. E também, se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui para vocês, para dar uma força a mais, vocês podem me ajudar financeiramente, que todas as possibilidades estão na descrição. Tem o Apoia-se, a vaquinha, também deixando valeu demais, lendo o QR Code que está sempre aqui nos vídeos. E da forma grátis, que não te custa nada e não vai cair seu dedo, é deixando seu like, comentando aqui no vídeo para engajar muito, hypando também o vídeo se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Então, no mais, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.